Você da área de saúde está envolvido com a acreditação da ONA e principalmente com o Manual 2026? Chegou no canal certo. Eu sou o Célio Luiz, consultor há 40 anos e aqui ajudo você a interpretar o Manual 2026. Portanto, pegue sua xícara, o seu café, sente, se acomode e vamos para mais uma aula que você pode esclarecer dúvidas sobre este manual com quem tem muita experiência e já trabalhou muito tempo nessa área. Então vamos continuar nessa interpretação. Se você é a primeira vez que está chegando aqui nesse canal, veja, nós temos uma playlist enorme com todos os requisitos que nós estamos interpretando até agora. Clica lá. Deixa o seu like, clica no sininho para você receber notificações. Nós temos cases, nós temos diversos tipos de vídeo que te ajudam nessa interpretação, nessa jornada. Peço humildemente que deixe um comentário e que ao final, em algum momento, se você assistir esse vídeo, deixe um like para que o YouTube entenda como relevante. Então, se você já assistiu nossas aulas, vamos lá, nosso próximo bloco, interpretando esta grande jornada do manual. Vamos lá? Continuando nossa jornada, vamos lá, atendimento e diagnóstico, o que nós temos para hoje? Vamos lá, o requisito de hoje, cumprir as diretrizes de transmissão de informação na transição de cuidado, incluindo transferências internas e externas, exames e recursos assistenciais. Pessoal, aqui é extremamente importante vocês analisarem, antes de entrar aqui no contexto da ONA, é a transição dessas informações. É onde a maioria dos problemas acontecem, é onde que as coisas graves acontecem. Veja, eu tive uma situação particular, né? Meu pai faleceu recentemente e realmente houve um problema de transmissão da informação. Meu pai estava com câncer de próstata, já no final da sua vida, né? Quimioterapia, fraquinho, tal, começou a delirar, daí ele internou no hospital nível 3, pessoal, olha lá, nível 3 da ONA. Teve que ser contido na UTI, porque ele estava delirando, queria arrancar os acessos. E daí ele melhorou, acabou melhorando e foi transferido para o quarto. Veja bem, qual que é a informação que chegou lá para a unidade de internação? Paciente com câncer de próstata. Não foi passado para eles que ele foi internado porque ele estava com delírio, que ele estava delirando, que ele estava arrancando acesso. Então, lógico, a unidade de internação não se preocupou com isso. E nesse dia eu passei a noite com ele, estava muito cansado, acabei dormindo. E de madrugada acordo com meu pai no chão, todo ensanguentado, tinha arrancado o acesso, ele tinha mexido na barra lateral e tinha caído. E infelizmente no final desse dia ele acabou falecendo. Então por que eu estou trazendo essa informação? Veja bem, uma coisa simples, né? Fez até hoje eu ficar lembrando dessa cena, porque a transmissão dessa informação foi parcial. Então veja o contexto como ele é importante na transição de cuidado, tá ok? Então vamos lá. Então, padronização da transição de cuidado, como é que se transfere o contexto, a quantidade, o contexto geral da informação. Uso de formulários definidos, né? A comunicação, veja, se fosse usado um formulário nesse caso ali com meu pai, não teria acontecido isso. Então, use formulários para contextualizar esse tipo de informação. A comunicação tem que ser clara e completa entre as equipes dos setores. Inclusão de serviços de apoio, diagnóstico e terapia, enfermaria, UTI, atendimento pré-hospitalar, atenção hospitalar, ou seja, a informação tem que estar contextualizada, não parte da informação, porque é justamente quando vem parte da informação que tem os problemas. Orientação para transferência externa quando for o caso, padronização da documentação e transporte, quer seja internamente ou externamente, comunicação de intercorrências principais, inclusão de aspectos técnicos, clínicos e sociais, importante nesse contexto que vocês apliquem essas informações. Para quem não me conhece, então sou o Célio Luiz, consultor há mais de 40 anos, trabalho com a ONA desde 99 e aqui dedico meu espaço para ajudar você a fazer essa interpretação do manual. Caso você queira algum serviço, está aqui o nosso site, tem um QR Code, lá nós temos mentoria individual e coletiva, diagnóstico, análise técnica de relatório pós-auditoria, não importa se você trabalha na qualidade, nós podemos fazer, como eu fui professor e formei mais centenas de avaliadores do Brasil inteiro, eu sei como eles pensam. Então, a interpretação do manual ajuda vocês a olhar por que o avaliador colocou aquela informação. Então, tem nossos serviços lá, acesse o nosso site e faça contato com a gente ali, tá bom? Bom, vamos lá. Sugestão de evidências. Então, os procedimentos, os POPs, os protocolos, o fluxo de transferência,
O checklist de transferência interna e externa, o que deve ser informado, quais são os dados importantes. Tudo isso vai descrever num procedimento, você vai pensar lá com bastante cuidado em relação a isso. As guias de solicitação de exames com justificativa clínica, é importante isso. E a comunicação entre setores via prontuário e sistemas integrados, como é que acontece? O avaliador vai querer entender isso, como que faz isso. Então, use máscaras, pessoal. Que você, né, nesse caso do meu pai, se tivesse utilizado máscaras, né, qual que é o problema clínico dele, por que ele internou, simplesmente tivesse perguntado por que ele internou, teria mudado totalmente o atendimento do paciente, percebe? Sugestão de evidências, procedimentos de transferências, fluxo de transferências com as informações, o checklist de transferência interna e externa, guia de solicitação de exames com justificativa clínica, a comunicação entre setores via prontuário e sistemas integrados. Tudo isso vai traduzir num procedimento, ok? Bom, vamos lá. Se você tiver dúvidas, pessoal, nós temos aqui o nosso Tira Dúvidas. O que é o nosso Tira Dúvidas? Está aqui o QR Code, ou você entra aí na descrição do vídeo e você vai ter o nosso link. O que é isso? Você entra lá, faz um pagamento, escolhe, né? Antes você escolhe o horário da nossa agenda, escolhe o horário, reserva esse horário, faz o pagamento, tudo seguro, e você vai ter uma hora exclusiva comigo te ajudando em qualquer dúvida que você tenha no manual. Peço só a gentileza, não sei quando que você está vendo esse vídeo, que nós estamos com promoção de 20% de desconto, abrimos mais 2 dias de horário, mas verifique se está válido na época que você estiver assistindo esse vídeo, beleza? Vamos ao próximo requisito. Vamos lá. O 4.6, identificar sinais de instabilidade ou evolução clínica desfavorável e cumprir protocolos de atendimento. É o antigo deterioração clínica do paciente. Então, importa que você esteja no laboratório, no ambulatório, numa clínica de radioterapia, no hospital, analisar, ou seja, a capacidade que a equipe tem de reconhecer alterações clínicas e de deterioração clínica dentro do ambiente hospitalar. Então, reconhecer isso, é o treinamento disso, verificar isso, cumprir esses fluxos de resposta. Qual que é o fluxo de resposta? O que eu faço? Usar esses protocolos de deterioração clínica e ativação, né, de time de resposta rápida. Você vai descrever isso, quais são... Tudo vai mudar, pessoal. Se for um laboratório de análises clínicas, vai mudar. Se o paciente está em jejum, começa a ter hipoglicemia, o paciente pode estar com uma hipertensão. Ou seja, como é que eu observo? O que o pessoal da coleta, da recepção do laboratório vai cuidar? Diferente de uma clínica de radioterapia, que às vezes o paciente chega andando, vai fazer a radioterapia e sai. Diferente de uma química, o paciente já está um pouquinho mais debilitado. Diferente de um pronto-socorro, de um pronto-atendimento. Então, você vai analisar quais são os sinais para a tua atividade que ele deteriora, que ele vai piorando enquanto dentro do seu ambiente hospitalar. E outros sinais também dentro, se o paciente está internado, como é que funciona essa deterioração clínica, como é que você observa isso e como é que você reporta isso, ok? Vamos lá. Além disso, né, a identificação desses sinais de instabilidade e da evolução clínica desfavorável. Quais são os gatilhos que isso acontece? Lógico, vai mudar de cada caso clínico para cada caso clínico. Né? Orientação para o atendimento presencial urgente em telesaúde, quando for o caso. Então, poxa, né, se você trabalha com telesaúde, sinais que esse paciente está piorando, então precisa ter ações, né, de encaminhar, né, direcionamento para os serviços de atendimento pré-hospitalar e principalmente aplicação de protocolos também no atendimento remoto, nesses casos ali também, pessoal. Então, qual que é a evidência? Como é que você vai produzir evidência? Sempre que eu estou dando aula aqui para vocês, peguem esses itens que às vezes eu coloco aqui para você de resumo e transforma ele num procedimento. Não só isso, você aprofunda mais. Então, protocolo de deterioração clínica. Quais são os critérios para a sua organização dessa instabilidade, dessa evolução clínica desfavorável? Você vai anotar. Você vai... Célia, mas eu tenho muitos casos. Você vai pegar os principais, quais são os mais gritantes nesse aspecto. Então, o registro dessa ativação do time assistencial, os relatórios de incidente e eventos adversos, quando acontecer isso, você vai ter que registrar para ter evidência para o avaliador. Diretrizes, por exemplo, de encaminhamento urgente a partir do atendimento remoto, quando for o caso, e os protocolos de definição e priorização de recursos para o atendimento pré-hospitalar. Beleza? Próximo. Então, utilizar técnicas e ferramentas de comunicação como escuta ativa. Ai, meu Deus do céu, que problema, né? Como que eu faço isso na prática? Né? Como é que eu vou colocar na prática, utilizar técnicas e ferramentas de comunicação? Então, primeiro, você vai definir isso, vai descrever no POP como é que é a comunicação, vai treinar os seus colaboradores nisso. Então, o que é? Comunicação empática, adaptada,
ao contexto daquela pessoa, daquele paciente, daquele colaborador, daquele acompanhante ou daquele parente. Você pode usar duas técnicas, a técnica do NURSE e a técnica do SBAR. O que é do NURSE? Nomear a situação, entender, respeitar, dar apoio e explorar o que eu posso ajudar.Essa é a técnica do NURSE, básica, simples assim. Técnica do SBAR. O que é? É a situação, o background, ou seja, qual que é o contexto que isso está acontecendo. Eu avalio e recomendo ações, recomendo encaminhamentos, recomendo atividades, tá? Então você vai pegar isso e vai traduzir isso num procedimento. Tá com dúvida? Escreve pra gente. Condução segura dessa interação de comunicação e principalmente, que é muito raro hoje em dia, pessoal, humanização nessa comunicação presencial, na telesaúde e no atendimento pré-hospitalar. Como é que você vai evidenciar isso? Primeiro, pelos procedimentos, pelos teus formulários, pelos teus fluxogramas que você vai desenhar e também, principalmente, registro em prontuário do uso de ferramentas de comunicação, os treinamentos, capacitações sobre escuta ativa e comunicação difícil. Lembra que a matéria-prima que o colaborador da área de saúde lida é uma matéria estressada, é um paciente estressado, preocupado, nervoso, precisa ser treinado para isso, para lidar com esse público. Os roteiros orientadores com uso de ferramentas e principalmente simulações clínicas com avaliação da comunicação. Pode fazer simulação também para ter evidências desses aspectos. Pessoal, lembra de deixar o like, é só dar uma pausa. Se você está vindo aqui até agora, uma pausa, escreve um obrigado, escreve alguma coisa para que o algoritmo do YouTube entenda como relevante ou como importante o conhecimento que a gente está passando para vocês, ok? Vamos lá. Para o último de hoje. Pessoal, o último de hoje, estamos aqui, na fase 4 do atendimento diagnóstico. Definir critérios para indicação adequada de exames e tratamentos. Quais são os critérios? Quais são os critérios racionais, objetivos, clínicos para isso? Então, solicitação de exames com critérios clínicos padronizados. Vai ter que envolver o corpo técnico nisso, o corpo clínico para isso. Direção técnica para as pessoas não ficarem pedindo 50 exames para 2 darem alterados. Solicitação de tratamento com critérios clínicos também padronizados, tanto quanto o diagnóstico, o exame, para o tratamento também. Então, uso de diretrizes científicas atualizadas, protocolos institucionais com referenciais teóricos e científicos, racionalidade, acabei de falar, racionalidade do uso de recursos, evitar exames e terapias desnecessários, acabei de falar, isso é redundante. Então, garantir principalmente o acesso oportuno do paciente em relação a esse diagnóstico e tratamento. E também envolver, pessoal, a equipe multiprofissional quando for pertinente e aplicável ao seu negócio. Então, você vai analisá-la, de repente se esquece um profissional dentro desse contexto também. Bom, o que mais? Nós temos, então, também algumas orientações, que é a participação de nutrição, farmácia clínica, fisioterapia, quando for aplicável, utilizar a instância de revisão clínica para casos complexos, é bom sempre ter a visão de mais um, monitorar essas solicitações realizadas em relação ao tempo de atendimento, tempo de resposta, tempo de entrega do resultado, revisar periodicamente essas solicitações e essas indicações, se estão padronizadas, se não de repente se aplica, daqui a pouco passa 2, 3 meses depois que treinou o pessoal, já está tudo errado de novo. Promover a segurança do paciente e efetividade essencial e principalmente promover o uso sustentável dos recursos dentro da instituição. Isso que é importante a gente analisar. O que mais, pessoal? Então, sugestão de evidência para esses aspectos. O que nós temos? Então, o monitoramento da adesão desses protocolos, a evidência da redução de exames repetidos desnecessários ou o monitoramento deles, se você conseguir fazer. Uso de indicadores de antibióticos e tempo médio de diagnóstico, por exemplo, é um caso, uma sugestão. Os planos de ação e relatórios de melhoria diante dessas solicitações inadequadas. Importante analisar isso também. O que mais, pessoal? Nós podemos ter ainda os protocolos institucionais para indicação de exames e tratamentos, as diretrizes clínicas alinhadas ao perfil epidemiológico, os seus protocolos, critérios para exames antibióticos, terapias de alto custo, tratamentos especializados, uso de equipamentos. E você vai produzir o quê? Evidências, registro de análise nos comitês clínicos, nos comitês técnicos, nos grupos multiprofissionais,
discussões documentadas sobre antibiótico terapia, farmacoterapia, oncologia e outras áreas críticas, ou seja, as atas de reunião dos núcleos, das comissões. Isso é evidência para que você, né, tenha uma definição adequada de critérios de indicação para exames e tratamentos. E lógico, né, pessoal, indicadores de uso racional dos recursos. Beleza? É isso aí. Essa aí é a nossa grande parte dessa jornada do paciente. E acompanhe os nossos próximos vídeos, que agora a gente vai mudar por uma outra fase, a fase 5. Tá aqui o manual, ó. Fase 5, tratamento e procedimentos. Como é que será que complica a nossa vida? Acompanhe os nossos vídeos. Até mais!